Bom, pessoal, boa noite. Como todos já sabem, eu sou o professor Paulo Lima, sou delegado federal, né? Coordenador do setor Delta dos Ciclos. Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre esse concurso de Delta Paraná que abriu, como lidar com essa situação de que a gente se espanta, né, quando aparece outras pessoas, né? E aí, como a gente faz preparar, e é aquela situação. E aí, saiu o edital, como fazer, tá? Hoje essa live vai ser em conjunto com a professora Milena, tá? Que vai Olá, entrar. Oi, Milena, boa noite. boa noite. A Milena também integra o nosso setor Delta. Será uma futura Delta aí, já está aprovada aí para Delta Rio Grande do Sul, não é isso, Milena? Isso, amém. Se Deus quiser, em breve já vai estar aí tomando posse aí em alguma delegacia do Rio Grande do Sul e Sim, trabalhando juntos aí em diversas medidas cautelares aí. Eu não sei se você sabe, os ciclos têm diversos alunos que passaram, foram aprovados para concursos de Delta, como o concurso recente de Delta Sergipe. A gente tem a primeira colocada, a Lorena, que foi aprovada para Delta Sergipe. A gente tem o Érico Xavier, que eu tive o prazer de atendê-lo no regular e depois acompanhei o Érico até a prova oral. E são colegas que aos poucos vão estudando, passando, atingindo o objetivo e se tornam colegas, né? Então, começam como alunos, se tornam colegas, depois amigos, e aí a gente está trabalhando mundo afora, tá? Milena, eu estou dando um tempinho só para que entrem mais pessoas para a gente começar a falar um pouco sobre a nossa live, tá? sim, Se você quer, eu vou falar um pouquinho de mim, depois você fala um pouco sobre você, e aí a gente começa, tá bom? tá bom. Bom, como eu falei no início, eu sou coordenador do setor Delta, eu sou delegado federal, tá? Eu entrei na PF muito novo. Eu tive, desde a época que eu entrei na faculdade, eu sempre fui focado em ser polícia. Então, meu sonho era ser delegado desde que eu entrei na faculdade. E aí eu tive muita sorte, porque eu já tinha o foco, né? E comecei a estudar. E aos poucos fui consolidando o meu conhecimento e consegui passar no meu concurso. Eu passei para a Delta do concurso de 2004. Então, eu tinha 23 anos quando eu passei no meu concurso. Tá? Eu levei um tempinho para tomar posse, porque foi um concurso de muita vaga. E aí também tiveram alguns problemas de ações judiciais que deram uma travada no edital, né, no concurso. E aí eu tomei posse em 2006 como agente na PF e tomei posse como delegado em 2008. Então eu estou aí há quase 12 anos. Eu completo 12 anos agora em agosto como delegado federal. E fui delegado da Sonho. Civil antes, por incrível que pareça. Eu passei para delegado da Civil, era oitavo período da faculdade. E aí, assim que eu me formei, eu fiz a academia, fiquei esperando, ainda trabalhei por 3 meses. Tá? Eu estou no ciclos desde 2018. Tá? A gente entrou para dar um apoio na turma reta final que a gente teve para a Delta Federal. Foi uma turma fenomenal. O índice de aprovação da turma foi altíssimo. Tá? Eu brinco dizendo que o índice de aprovação dessa turma de Delta Federal, ela se assemelhou a um resultado recente que a gente teve no MP da Paraíba, aqui de uma turma que a gente teve do MP Paraíba, que eu tive o prazer de ser professor da parte oral, que a gente conseguiu aprovar 19 candidatos dos 42 aprovados do concurso. Nossa. Então, assim, o de Delta Federal também foi uma coisa assim absurda, sabe? O índice de aprovação da gente foi bem alto. E aí, depois que eu entrei em 2018, eu entrei, virei coordenador de turma e agora eu sou coordenador do setor. E aí, agora eu queria que você falasse um pouco sobre você aí, rapidinho, para a gente começar. Fala um pouco da tua história de aprovação. Boa noite, gente. Meu nome é Milena. Eu sou professora e faço parte do setor Delta dos Ciclos. Eu fui aprovada no concurso público de delegado de polícia do Rio Grande do Sul. Foi em 2018 essa prova, eu tinha 25 anos. O concurso durou em média 1 ano e 7 meses. Foi finalizado no final de 2019, em dezembro, foi homologado. E agora eu estou esperando nomeação, que, se Deus quiser e o governador adiantar, vai ser muito em breve. Eu converso muito com os colegas delegados, né? A força policial, a polícia, seja federal ou civil, ele costuma chamar muitos aprovados, tá?
é difícil você propor uma quantidade de vagas e só chamar aquela quantidade. Por exemplo, a gente tem Delta Paraná, que o edital abriu agora, no dia 8, com 50 vagas. E aí, às vezes, as pessoas se desestimulam, achando que só são as 50 vagas e tal. Mas a gente vai até tratar sobre isso mais à frente. As cláusulas de barreira das outras fases indicam que o objetivo aí não é só chamar os 50, né? O pensamento provavelmente é de chamar muito mais e às vezes até chamar todos os aprovados que chegarem até o final do certame, né? Mas vamos lá. Exatamente. A gente vai começar, pessoal. Isso aqui não é uma live formal, tá? Então, se tiverem algumas perguntas, podem fazer. À medida do possível, a gente vai respondendo. O objetivo da gente aqui é fazer uma conversa com vocês, um bate-bola, conversar um pouco sobre aquele susto que a gente tem, né? Então, a gente vem estudando, se preparando, consolidando conhecimento, e aí, de repente, pum, sai o edital, principalmente numa situação que estamos agora, né, Milena? Que é essa situação de pandemia. Ninguém imaginava, com essa situação da pandemia do coronavírus aí, que fosse vir o edital, né? A gente até acreditava que poderia vir por causa do movimento que teve do edital da PM, né? Mas Sim. mesmo o edital da PM do Paraná também nos causou estranheza esses editais saírem nesse momento aí que a gente tem. E foi o que aconteceu com o Delta Paraná e pegou muita gente de surpresa. Do dia 8 para hoje, a quantidade de mensagens que eu tenho respondido nas redes sociais, seja Instagram, WhatsApp, Telegram, tem sido absurda, daquela preocupação dos alunos mesmo. E aí, professor, saiu o edital, o que fazer? Né? Sim. Então, em razão desse fato, a gente resolveu agendar essa live para tratar sobre isso, para conversar sobre essa situação de como o aluno encarar esse edital que saiu, aqueles que estão estudando há mais tempo, aqueles que estão estudando a médio ou curto tempo, a apreensão de como se portar e o que fazer após a saída do edital é a mesma para todos os tipos de alunos, né? Então a gente vai conversar um pouco, a gente vai começar conversando um pouco sobre o que foi o edital, né? A gente vai falar sobre isso. E aí depois a gente vai conversando também sobre como vai ser a nossa turma, tá? Então, se alguém tiver dúvidas aí sobre a nossa turma, também é um momento importante. Outra coisa importantíssima para quem já está na live. Quem ficar até o final da live, nós teremos uma surpresa ao final. É uma surpresa, até a Milena não sabe. Acredito que você não sabe, Milena? Não. Pronto, a gente vai ter uma surpresa, tá? Para aqueles alunos, para aquelas pessoas que estão na live, que ficarem até o final dela, a última palavra que eu vou falar vai ser essa surpresa. Então, não percam. É muito importante e vai ajudar demais vocês no concurso, aí nas preparações. Bom, Milena, começa aí falando um pouco sobre o edital. Então, primeiramente, eu quero falar para o pessoal não ficar nervoso, pensando em pandemia, pensando que não dá tempo, porque a gente tem um período até que bom até a realização da prova, que está marcada para o dia 26 de julho. Dá mais ou menos umas 15 semanas. Então, acho que é bem válido esse tempo para você dar uma boa revisada em tudo, é lógico. Esse não é o momento daquela profundidade, né, de estudo, de você pegar e ler todas as doutrinas, ler tudo que vê pela frente. Essa hora é a hora de ter o estudo técnico, que você vai ter estratégias que mais tarde a gente vai falar sobre os ciclos quanto a isso. Sobre o edital, com relação aí, viu, Milena? Me desculpa até te interromper. Com relação a essa parte do estudo que tu falou, eu me lembro muito de uma das donas do curso, a Fernanda Vilaine, que é defensora pública da União, que ela fala assim, olha, temos momentos de montar o conhecimento iceberg, que é aquele conhecimento aprofundado, mas também temos momentos que a gente tem que procurar aquela ampliação de conhecimento, pista de gelo, que é aquele negócio mais fino, mais extenso. Então, aí, corroborando o que a Milena falou, a gente está no momento de pós-edital, 15 semanas aí até a data da prova. Talvez a gente pegar e se preocupar em ter que ler todos os pontos do edital com a profundidade de um iceberg, nesse momento não é realmente a melhor saída. Então, o ideal é que aqueles conhecimentos que nós já temos aprofundado, a gente já tem consolidado muito bom,
mas é aquele momento da gente formar também aquele conhecimento de pista de gelo em algumas matérias que a gente, porventura, não venha estando estudando nesse momento, e aí partir para o concurso. Vai lá, Milena. Então, o edital, ele trouxe algumas previsões, né? São 50 vagas para delegado de polícia, como o Paulo falou antes, não fique limitado pensando que só vão chamar 50. Normalmente, a maioria dos concursos sempre chamam a mais do número de vagas, então fica tranquilo, faz sua parte e vamos fazer a prova. Quanto às fases, esse edital dividiu o concurso em 6 fases. A primeira fase é a fase objetiva, né? Que possui as matérias de constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial, que são as principais. Cada matéria tem 15 questões. E temos umas matérias secundárias, que seria direito civil, medicina legal, humanos e criminologia. Sem esquecer que nesse edital é pedido a matéria de informática. Mas isso a gente vai tratar mais para frente também. Quanto às outras fases, esse concurso não prevê prova oral, então dá uma aliviada já. Ele prevê a fase discursiva, que é em média 1 mês e meio depois da prova objetiva. Além disso, tem as outras fases, né? Exame de saúde, exame físico, né? Que é o TAF, e a investigação social. Também não prevê o psicotécnico, esse concurso. Então, ele é bem enxuto, né? Bem rápido, são poucas fases. Acredito que vai andar muito rápido mesmo. Quanto possível adiamento dessa prova, não tem como a gente saber no momento. Então, o ideal é que você se prepare com essa data mesmo. Porque não tem como saber se a pandemia vai durar até lá, se a gente vai ficar ou não em quarentena. Então, segue o bando e vamos estudar. Com relação às fases aí que você falou sobre a segunda fase aí, 1 mês e pouco após, aí vai ser em setembro, né? É importante chamar a atenção para uma situação que a gente passou em Delta Espírito Santo, que foi aquela portaria, né? Eu até converso muito com os nossos alunos, dizendo, olha, eu acho que até eu, naquela prova, eu não teria colocado, não tinha feito um pedido de prisão dentro de uma portaria com meus 12 anos de delegado. Pelo menos eu nunca fiz durante meus 12 anos, né? Então foi uma prova meio complicada. Eu até digo que das peças que a gente produz, acredito eu que a portaria é a menos jurídica, se não for um caso de não ter nenhum conteúdo jurídico, inclusive. E a gente acreditando que para tentar resolver esse problema que teve no Delta Espírito Santo, a banca que lançou o edital agora em Delta Paraná foi muito clara quando ela falou que na segunda fase será uma representação. Então, é um ponto importante, isso vai guiar aquele aluno que passar, que ficar entre os 1.000 candidatos primeiros aí que vão seguir para a próxima fase. E aí a gente já sabe que vai ser uma representação, isso aí vai dar uma tranquilidade maior nessa preparação. Então, nesse momento, pessoal, não é momento da gente estar correndo na loucura atrás da segunda fase, tá? A gente está falando das fases porque a gente está comentando sobre o edital, mas essa forma que saiu o edital de Delta Paraná nos deu uma tranquilidade muito grande, tá? Vai lá. Quanto à banca, né? A banca é a NCUFPR. Essa banca, ela fez já uma prova de delegado para o Paraná em 2007. O que a gente pode falar um pouquinho sobre essa banca? Ela é uma banca, assim, analisando outros concursos, porque o único concurso de Delta que ela fez foi esse de 2007 do Paraná, analisando outros concursos. E esse concurso de 2007, a gente vê que é uma banca bem legalista, ou seja, ela busca muito mais aquela letra de lei, ela traz aquele decorebinha, então vamos ficar ligado nisso, ler realmente a letra de lei, porque é muito importante, não só para a sua construção de estudo, além da doutrina, é claro, da jurisprudência, apesar do edital não trazer a previsão de jurisprudência dos tribunais superiores, como a Amanda falou, isso já é íncito de todos os concursos públicos, né, a cobrança, então não tem como não cair. Então é muito importante estudar isso.
Quanto às matérias, algumas matérias veio com edital bem extenso, como, por exemplo, direito penal, que ele prevê todos os temas e no final ele diz Código Penal parte geral e Código Penal parte especial. Então tem que ficar ligado nisso, porque às vezes o tema não está explícito ali no edital, mas ele está no Código Penal. Então é bom ler tudo do Código Penal, tudo que for possível no seu cronograma, né? Lógico. Nada de impossível também. Eu fui procurado, Milena, só te interrompendo aí rapidinho, eu fui procurado por muitos alunos exatamente falando isso, dizendo, eu consigo estudar com facilidade, eu olhei o edital e o edital é bem pequenininho. Olha, pessoal, o edital não é pequeno, tá? Na verdade, os pontos é que eles não fizeram o que a gente chama de expansão, eles não expandiram os pontos. E aí, um exemplo aí é, por exemplo, o direito penal. Ele vem, no final ele bota Código Penal, parte geral e parte especial. Né? Ele fala uma coisa mais ou menos assim, e aí fica aquela coisa de, poxa, e aí? Como é que a gente vai fazer, né? Então, ele dá aquela leve impressão de que ele é enxuto, mas, na verdade, ele tem muita matéria ali dentro daqueles tópicos. Sim, exatamente. Como um exemplo de direito penal mesmo, temos a teoria geral da pena, que não tá explícito no edital, mas pode cair porque tem o Código Penal geral ali, né? Isso. Já outras matérias, como por exemplo administrativo, ele não cobre completamente o direito administrativo, como por exemplo licitações, contratos, não está previsto no edital. Não podemos nos enganar que processo administrativo não está, porque tem a previsão de agentes públicos, então é um tema muito importante dentro de agentes públicos, o processo administrativo disciplinar. Além disso, não tem a previsão de intervenção do Estado na sociedade. De intervenção do Estado na propriedade privada. Já quanto a processo penal, a gente tem que ficar muito ligado com o pacote anticrime, que mudou bastante coisa. Apesar do edital não prever as disposições gerais do Código de Processo Penal, que estaria abrangendo o artigo 3º, que é o juiz das garantias, a gente tem que ficar ligado que na lei penal especial vem explícito o pacote anticrime. Então, é possível que se cobre, por exemplo, o tema de juiz das garantias, ainda que esteja suspenso, conforme o STF já se pronunciou. Além disso, é importante a gente frisar que está sendo cobrado sentença, recurso, processo de procedimento comum. E analisando a prova de 2007, foi cobrado esses temas também. Então é bom a gente ficar ligado nisso e não deixar para estudar somente aqueles temas que todo mundo já estuda normalmente, que é inquérito, prisões e etc. O que eu acho interessante no edital é que ele deixa bem destacado o pacote anticrime, né? Sim. E aí é a primeira prova de Delta que a gente vai ter aí nessa situação. Acredito que seja um tema que o aluno também deva ter uma boa atenção com relação a isso aí, porque até na hora de treinar as questões é um tema que vai mexer com a gente, né? Então é bom ter um pouco de atenção aí de como a gente vai estudar essa parte de pacote de crime. Inclusive, todas as nossas FUCs dessa área estão atualizadas. A gente tem um quadro bem explicado sobre como é que ficaram as alterações após o pacote de crime. Então é importante que a galera dê uma olhada com atenção a esse ponto aí, é um dos pontos importantes para se dar atenção, né? Sim. Perguntaram aqui na live se bastava o estudo pelas FUCs. Lógico, a FUC é a sua base. Então, basta você ler ela, contudo, você tem que fazer a complementação com a letra de lei, que até está indicado no final das FUCs, e com a jurisprudência, que apesar de ter nas FUCs também, é necessário você dar uma olhadinha novamente no final do seu estudo. Respondendo aqui a pergunta. Sim, sim. Inclusive fizeram perguntas, Milena, sobre a turma. Então, pessoal, como eu falei no início da live, a gente só está dando um panorama sobre o edital, tá? Não vai ser uma live tão extensa, vai ser uma live menor do que as normais, que duram uma média de 1 hora. Mas a gente está dando um panorama sobre como é que está o edital, né? Algumas coisas importantes dele.
E depois a gente vai seguir para falar um pouco sobre as nossas duas turmas, que seriam o Reta Final Delegado e o Reta Final Carreiras Policiais. E aí eu até mencionei no início da live que ao final da live a gente vai ter uma surpresa, né? E aí, se você está interessado em participar de alguma dessas turmas, é bom seguir aí, acompanhar a gente até o final dessa live. Bom, Milena, uma coisa interessante aí desse edital foi informática, né? A gente estava com uma expectativa muito grande que esse edital de Delta Paraná 2020 não viesse como o Delta Paraná anterior, que cobrou português, cobrou, acho que raciocínio lógico, também informática. E aí a promessa era que só viesse matérias jurídicas, né? E aí eu até conversando com outros colegas professores, eu digo, poxa, parece até que colocaram jabuti no meio do edital, né? A gente vê Sim. uma matéria como informática cair no meio de todas as outras matérias jurídicas. E isso acaba levando um pânico, um desespero aos alunos, porque os alunos vêm estudando regularmente as outras matérias aí voltadas ao cargo de Delta, e aí quando se depara com a matéria de informática, se assusta. Pessoal, informática não é um bicho-papão, tá? Para muitos, a informática ainda é melhor do que o raciocínio lógico. E com Com relação à certeza. informática, a gente teve uma preocupação muito grande na contratação do nosso professor. O nosso professor é especialista em concurso público, ele é fera na área de informática, então aquele aluno Delta que tem medo, tem dificuldade com essa parte de informática, se assustou com relação a, a matéria de informática, pode ficar tranquilo que a gente vai abordar super bem essa matéria. E tenho certeza que aquelas 5 questões de informática não serão o empecilho para vocês conseguirem a aprovação. Bom, teve uma aluna aqui, uma pessoa que está acompanhando a gente aqui na live, que perguntou sobre a quantidade de questões, tá? Bom, a quantidade de questões da primeira fase são 15 questões das matérias principais, que são administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação penal especial, tá? Então isso aí dá 75% da prova. E teremos 5 questões das matérias que eu costumo chamar de periféricas, acessórias, que seriam civil, humanos, criminologia, medicina legal e informática, totalizando aí 25 questões. E aí às vezes o pessoal faz, poxa, mas será, Milena, que eu devo estudar essas outras matérias que só caem em 5 questões, só é 25% da prova? Será que eu devo deixar de lado? Bom, eu vou dar minha opinião, tá? Depois tu dá a tua logo em seguida. A gente tem vivido momentos de concurso que uma questão é o suficiente para fazer o aluno entrar ou sair da área de corte, tá? Quando a gente fala de concursos que são certo ou errado, né? E aí faz com que você uma questão errada sua anula uma certa. Muitas vezes eu digo ao aluno que ele tente, às vezes, se não for possível, às vezes não estude aquela matéria mesmo, deixe de lado, aquele erro vai prejudicar demais. Mas quando estamos falando de questões de múltipla escolha, em que não há essa possibilidade de o erro anular um acerto, vale a pena que o aluno dê aquela estudada para que, mesmo aquelas matérias como informática, por exemplo, que ele não tem costume de estudar dia a dia, ele tendo uma noção, ele tem uma boa possibilidade de responder da forma correta, e aí ele consiga acertar aquela questão, e às vezes aquela questão vai fazer diferença na pontuação dele para ele entrar naquele corte. Diz aí, o que é que tu Com acha? certeza. Com certeza, faz total diferença. Eu acho que todo mundo deve pelo menos tentar, lógico. Não sendo possível, sendo algo extraordinário para a pessoa, ela não consegue entender aquela matéria, tudo bem, bola para frente. Mas seria essencial que vocês conseguissem abranger o estudo de todas as matérias, porque realmente uma questão muda totalmente o corte. Às vezes eu mesmo já fiquei fora de um concurso aqui do meu estado, Mato Grosso do Sul, por causa de 2 questões. Então, às vezes, assim, você deixa de estudar alguma coisinha que acha que, eu já estou estudando a base. Mas isso faz total diferença no final. Perguntaram aqui esse negócio, falando sobre as questões pré-determinadas. É legal ter essa base, por quê?
você vê que o estudo de base que a gente já estuda normalmente são as questões de maior incidência, ou seja, você tem a possibilidade de já garantir uma pontuação mais alta nesse concurso só pelas matérias bases. Então, nesse momento, você vai perceber que o que vai desempatar os candidatos são as matérias periféricas, as acessórias, como o Paulo disse. Porque se todo mundo sempre bate nas matérias bases, que é constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação especial, essas outras matérias que muitas pessoas não estudam vão fazer total diferença na aprovação. Então tem que ficar ligado nisso, muito importante. Isso. Teve um questionamento importante aí sobre a atividade policial vai contar como título. Bom, pessoal, eu vou falar rapidamente sobre isso, tá? Eu costumo dizer aos alunos que não se preocupe com a parte de títulos, tá? A prova de títulos, ela não é eliminatória, ela é classificatória, mas às vezes a gente está se preocupando com algum evento que a gente vai ter muito a futuro e isso acaba atrapalhando nossa produtividade e desenvolvimento do estudo e das outras fases anteriores. Então, respondendo só, porque é importante a gente sempre informar o máximo ao aluno, sim, a experiência profissional no exercício do cargo vai contar, tá? Tem uma pontuação máxima, que são 5 pontos, tá? E aí vai ser meio ponto a cada 12 meses que você tiver de exercício naquela atividade policial, então vai contar sim. Como também outras atividades vão contar, como doutorado, como mestrado, então são outros títulos que vão contar. Então, como eu falei, estou respondendo, mas vamos pensar mais à frente, tá? Não vamos fazer com que esse momento aí de estudo inicial, de preparação para a prova, faça com que a gente fique preocupado com a prova de títulos. A gente passou recentemente por algumas turmas de prova oral, como Delta Sergipe, Delta Federal. Eu participei dessa do Ministério Público da Paraíba aqui do Ciclos, e eu via que o aluno estava muito preocupado, o candidato estava muito preocupado com a prova de título ou a prova oral antes de chegar na prova oral. Então, pessoal, vamos matando um leão a cada vez, tá? O aluno dos ciclos, quando ele estuda pelas FUCs, quando ele estuda pela nossa metodologia, ele está formando uma boa base, tá? Essa base não foi perguntada ainda, mas essa base formada através das FUCs e da metodologia é o suficiente para se fazer uma prova de segunda fase, tá? Então, o aluno que vem estudando bem, formando uma boa base, ele vai conseguir fazer tranquilamente uma segunda fase, tá? E aí, consequentemente, uma prova oral quando tem, que não é o caso aí da prova de Delta do Paraná, tá? Então, vamos fazendo uma coisa de cada vez e vamos seguir, tá? A Ana perguntou sobre revisão, né? Sobre dica de revisão. Bom, Ana, é muito complicado dar uma informação pontual quando a gente não conhece o histórico total do aluno, tá? Alunos ciclos, eles têm uma metodologia de revisão. Na verdade, o forte do nosso curso e do nosso cronograma é estudar consolidando conhecimento através de revisão. Então, sim, fazer questões é uma forma de revisão, como uma leitura de lei seca também é uma forma de revisão, tá? Uma leitura de uma dica também é uma forma de revisão. Com relação ao pacote anticrime, você não vai ter como fazer questões de pacote anticrime para tratar a revisão, né? E aí, uma sugestão que eu dou com relação ao pacote anticrime se você é aluna nossa, é acessar o nosso material e olhar nossa tabelinha de comparação. A gente tem uma tabelinha que a gente compara como era antes, compara como era depois, como ficou depois do pacote de crime. Então, isso aí é uma coisa bem legal aí que vai ajudar vocês aí nesse estudo aí para a prova. Isso. Respondendo aqui o Matheus Vital e aproveitando para falar com Flá Cassiano, o edital não traz expressamente em processo penal, por exemplo, o juiz das garantias ou disposições preliminares do Código de Processo Penal. Mas é muito importante ficar ligado, conforme eu falei, na parte de legislação penal especial, está previsto a lei do pacote anticrime. Então, quando ele prevê uma lei assim completa, ele pode cobrar qualquer artigo. Então, ele pode cobrar juiz das garantias, independente do Supremo ter suspendido a eficácia desse artigo. Ele pode cobrar a literalidade, inclusive dentro do tema, por exemplo, de inquérito, dentro do tema de prisões.
Então, é muito importante dar uma lida e dar uma estudada em todos os artigos do pacote anticrime, independente de estar previsto ou não expressamente ali no edital. Ótimo, ótimo. Milena, tu quer continuar falando de alguma outra coisa relacionada ao edital ainda? Sobre o edital, assim, basicamente é só isso, porque o resto são sobre as outras fases, né? Então não tem muita necessidade da gente abordar isso agora. Vamos nos preocupar mais com a primeira fase. Tá. Pessoal, vocês que também acessaram a nossa live hoje, que não estão buscando o cargo de Delta, estão buscando o cargo de carreiras policiais, que hoje a live também entra a situação de carreiras policiais. Como eu falei antes sobre a quantidade de questões, a gente tem que ter uma atenção aí no de carreiras policiais diferente do que tem no de Delta. No de Delta não houve, Milena, uma diferença de peso entre as questões. Então, uma questão acertada é peso 1. Já para quem vai fazer as carreiras policiais, a gente há uma diferenciação de peso. A gente tem português e informática com peso diferenciado. Então, são 15 questões de português com peso 2. Então, você vê aí uma quantidade de questões de português que salta aos olhos, tá? Então, um aluno que vai se preparar para carreiras policiais, português é a vida, né? E aí a gente também tem informática, que também vai ter um peso 2, tá? E isso aí eu gosto de chamar a atenção, porque aconteceu comigo na época do concurso de Delta Federal. Quando eu estudei o edital na época lá, o concurso de Delta caía português ainda, e não havia diferenciação da quantidade de peso de português para peso para as matérias jurídicas. E como eu já tinha estudado muito português para o vestibular, e dentro da faculdade também estudava para os concursos de tribunal, que a gente vai fazendo quando é estudante, né? Aqueles concursos de técnico, de TJ, foi um diferencial meu na prova de português. Então, de todas as questões que caíram de português, eu só errei uma, e aí como uma errada anulou a certa, então foi descontada mais uma questão, mas meu índice de acerto de português alto fez com que eu conseguisse ter uma boa aprovação, tanto para o cargo de agente, como para o cargo de delegado. Então, se você está estudando para as carreiras policiais e está assistindo a nossa live hoje, o estudo de português vai ter uma grande importância para essa prova. Inclusive, o nosso professor de português, que também é especialista nessa área de concurso público, ele vai ter uma atenção especial, ele vai ter uma atenção diferenciada, a quantidade de blocos que ele vai ter para poder espalhar as matérias do edital, para que os alunos possam estudar, será diferenciado em relação aos demais. Tá? Inclusive, falando da importância, né, da matéria de português, na minha prova mesmo, ela foi dividida em duas etapas, né? A primeira fase. De manhã a gente fez 40 questões de português e à tarde eram as questões de direito. Eu mesmo consegui acertar 32 questões das 40, mas assim, quem foi bem em português subiu muito a colocação. Então, para quem vai fazer carreiras policiais, é muito importante o estudo focado em português. Além de ter peso 2, a quantidade de questões é bem grande comparado com as outras. Isso aí. Uma coisa que a gente também não falou, acredito eu, não me recordo agora, sobre o prazo de inscrição, tá, pessoal? Não vamos correr o risco de, nesse momento que está todo mundo em casa, estudando, desesperado, preocupado com esse edital que saiu de forma meio que, entre aspas, inesperada, perder essa inscrição que começa 4 de maio e vai até 6 de junho, ou 2 de junho, e o pagamento dela que vai até 3 de junho. Então, pelo amor de Deus, não vamos correr o risco de perder uma prova dessa por algum desleixo quanto à inscrição e quanto ao pagamento dessa inscrição. Tá bom? Bom, Milena, vamos seguir aí para nossas turmas, né? Sim. Então, como é que vai funcionar, pessoal, a nossa turma reta final? Então, para quem é aluno nosso, já tem um pouco de noção como funciona, apesar das turmas reta final serem diferentes do regular, nível 1 e 2, do esquenta e de outras turmas. A nossa turma reta final para delegado do Paraná e para carreiras policiais, ela ficou pautada em 13 semanas de material. Então, a gente vai de estudo, né? A gente vai ter, então, um cronograma de 13 semanas
Esse cronograma começa no dia 27 de abril e vai até o dia 25 de julho, ou seja, véspera da prova, tá? E aí a gente vai ter, durante esse período das 13 semanas, a gente vai tentar abarcar o edital todo, ou se não o edital todo, boa parte dos pontos relevantes para que o nosso aluno, quando chegar nessa prova dia 26 de julho, conseguir arrebentar e conseguir atingir aí a aprovação. Então, nós teremos 13 semanas de cronograma, os atendimentos, para aquelas pessoas que não sabem como é que funcionam os ciclos. A gente tem um cronograma, a gente tem um material, a gente tem uma metodologia. E para os alunos é necessário e é importante que nós façamos um atendimento via Skype. Então, aquele aluno que contrata os ciclos para o Reta Final Delta Paraná ou Carreiras Policiais vai ter um encontro com um dos professores, que pode ser eu, pode ser a Milena, que é professora de processo penal e direito civil, não é isso, Lorena? Ou Milena? Isso, A gente tem isso. a Amanda, a gente tem o Gideão, temos o Eduardo, que são os demais professores da área jurídica. Então, você vai ter um encontro via Skype com qualquer um desses professores por volta de mais ou menos 1 hora até 1 hora e meia. E aí, durante esse período do atendimento do Skype, é onde a gente consegue passar todas as informações do cronograma. A gente faz uma leitura detalhada do cronograma, a gente mostra aos alunos como é que funciona o cronograma, a didática do cronograma, as atividades, como elas são executadas, como é que o método funciona. Então, o aluno vai passar por esse atendimento. Esses atendimentos ocorrerão do dia 20 até o dia 26. Então, estamos em período de inscrições abertas até o dia 19 de abril, tá? Então, quem tiver interesse, corre. A gente preparou essa turma, mas a gente também tem uma limitação de quantidade. Às vezes a gente não consegue dar conta se a procura for muito alta. Então, se você tem interesse, já corre para fazer essa contratação, tá? E aí a gente vai fazer esses atendimentos do dia 20 ao dia 26. E a partir do dia 27, a gente vai já disponibilizar o cronograma e o aluno já começa com essas atividades do cronograma, né? Milena, fala um pouquinho aí sobre os materiais que a gente vai desenvolver aí na turma, que tu já está preparando alguns aí. Olha, pessoal, a gente vai desenvolver umas dicas pontuais, algum tema que a gente acha interessante que possa cair na prova. Além dessas dicas, a gente vai desenvolver um simulado nos mesmos moldes da prova. Então, vocês vão fazer como se estivesse fazendo a prova mesmo. Além disso, temos também o Não Faça Prova Sem Saber, que é uma recapitulação de todos os pontos principais da matéria, algumas dicas ali dentro, uma súmula, jurisprudência, algum artigo importante que os professores entendem que possa cair na prova. E também nas carreiras a gente tem esses mesmos benefícios, tirando o simulado, né? A gente vai ter as dicas e o Não Faça a Prova Sem Saber. Então, ambos os cargos, eles estão abrangidos dessas peculiaridades. Isso, o Não Faça a Prova Sem Saber, eu quando encontro ex-alunos aqui do ciclo, já aprovaram seus concursos, a coisa que eles mais me chamam a atenção é sobre Não Faça a Prova Sem Saber. Como é importante esse material de revisão de véspera da prova. Então, assim, quem já é aluno nosso sabe, já participou de outras turmas, conhece já o material. Quem não é aluno nosso, com certeza já ouviu falar do Não Faça Prova Sem Saber. A quantidade de questões que os alunos que contratam o curso e adquirem o Não Faça Prova Sem Saber conseguem acertar com esse estudo de véspera para a prova é impressionante, tá? Então, é um material que eu costumo dizer que é uma espécie de compilado, tá? É um compilado em que a gente consegue fazer com que o aluno, em 2 semanas, a depender do aluno, ou de 1 semana, que é o normal, que ele consiga verificar e observar pontos importantes o mais rápido possível para que quando chegue na prova, esse ponto esteja fresco na cabeça dele e a gente consiga acertar aquela questão. Com relação aos materiais, a dica, pessoal, são dicas de pontos relevantes do edital. Então, a gente tem professores de cada uma das matérias que eles analisam o histórico da banca, eles analisam o edital,
eles analisam provas anteriores de Delta, aquilo que vem sendo cobrado, as atualidades, né, as atualizações jurisprudenciais, e aí ele verifica e pinça um ponto relevante do edital, tá? E aí, a partir desse ponto relevante do edital, ele faz uma dica e dá resultado, tá? Essas dicas são importantíssimas para os alunos, serão dicas jurídicas, tá? Então, a gente vai ter aí algumas as dicas de todas as matérias jurídicas que estão previstas no edital, tanto de Delta Paraná como de carreiras policiais. E para vocês terem uma noção da importância dessa dica, na nossa turma de segunda fase do Espírito Santo, uma das questões que caíram na prova, ela foi abordada, ela teve uma forma de abordar dentro de uma das dicas feitas pela professora, tá? Então, é importante, é relevante. E aí, o que é que acontece? A gente, além desses materiais aí, Milena, uma coisa importante para chamar a atenção dos alunos é o raio-x, tá? Então, o raio-x é Isso. um material importantíssimo dentro da nossa estrutura do curso, porque quando o aluno ele recebe o cronograma, ele recebe com a distribuição dos blocos, das matérias que ele vai fazer naquele dia, mas o raio-x, que é um material que também a gente fornece, a gente fala sobre como é que o aluno vai estudar aquele ponto, tá? A Milena está fazendo raio-x de processo penal e de civil, ela pode até falar um pouco mais sobre esse material, Milena. Fala um pouco aí sobre o raio-x. Isso, é assim, gente, o raio-x, nós professores estamos estudando um pouco a banca, estamos estudando provas passadas de delegado e vamos descrever nesse raio-x pontos mais importantes para você estudar. Aqueles pontos que têm maior incidência em provas de delta, os pontos que têm menor incidência, aquele ponto que você precisa ler doutrina, o que você não precisa, basta só a leitura da lei seca. Então, é muito interessante o raio-x, porque vai te dar um norte no seu estudo. Além, claro, do cronograma, né, que o Paulo vai explicar também, o raio-x serve como base para você seguir o seu estudo até a data da prova, que seria nessas 13 semanas. Tá tudo mastigadinho no raio-x. Isso. E aí, esse raio-x, tem gente que gosta tanto do raio-x, porque às vezes a gente trata do assunto, a gente fala como é que o aluno deve estudar aquele assunto e a gente ainda bota como é que aquele assunto foi cobrado na prova, em provas anteriores. Então, o aluno, quando ele pega o raio-x, ele faz, poxa, o professor me mandou que eu estudasse dessa forma, estudasse dessa maneira, seguisse esse passo, e realmente, ao final, ele bota uma questão de prova anterior de Delta ou de carreiras policiais, que ele olha e diz, realmente, esse assunto é cobrado desse jeito. Então, essa forma de direcionamento que o raio-x dá ao aluno faz com que ele tenha realmente um resultado fantástico nessas 13 semanas de estudo, tá? Me perguntaram sobre se a turma reta final é possível ser aprovado um aluno que faz um tempo que não estuda. Olha, Tatiane, cada aluno, cada candidato, ele tem um histórico, ele tem uma forma de estudar, tá? Eu já vi alunos que passaram em concurso estudando há pouco tempo só lendo livro de resumo. E aí ele conseguiu chegar na prova e cair em aquelas matérias que ele estudou, ele teve aquela tranquilidade, um discernimento, e ele conseguiu. Como também a gente já viu alunos que têm 2, 3, 4 anos de estudo para o concurso de delegado, que quando chega na prova bate um grande nervosismo e ele não consegue. Ele não consegue destravar na hora da prova. Então, é uma coisa muito individualizada isso aí. O que a gente consegue garantir é que, dentro do reta final, você vai ter um assessoramento para acompanhamento dos principais pontos, como você aprofundar aquilo ali, os pontos mais periféricos, como você estudar para formar aquele conhecimento de pista de patinação de gelo, aquele conhecimento mais raso, mas o suficiente para você atingir o acerto daquela questão. E aí, todo esse esforço que você vai fazer nessas 13 semanas vai se refletir lá na hora da prova, tá? Eu já passei por algumas seleções, como delegado da Civil, delegado da Federal, fiz uma seleção do mestrado, estou me preparando para o doutorado. E o que eu mais digo aos meus alunos é, quando eu chego para fazer qualquer prova, que eu me sento, eu digo, olha, Deus, se eu vou passar ou não, depende de diversos fatores, inclusive da sua vontade, que é o mais importante. Mas eu Sim. dei o meu melhor e deixei o meu melhor ali na prova. Então, se você já está um tempo sem estudar, mas quer fazer essa prova, tem interesse, talvez essa prova e essa turma seja um gatilho
para se por algum motivo você não venha passar, mas seja um gatilho para que você retome esse estudo com força e aí em algum outro concurso Delta, que nós, após a pandemia, certamente teremos alguns concursos Delta que estavam previstos para esse ano, você com esse estudo, você consiga a aprovação, tá? E Isso. por último, aí com relação a material, desculpa, Milena, com relação ao material, então pode falar. a gente esqueceu ainda de falar sobre o Top 10, tá? A gente vai ter um Isso. material chamado Top 10. Esse material vai ser voltado aí só para as carreiras de Delta, para a carreira de Delta. Por quê? Porque esse Top 10 é um material voltado à atualidade em jurisprudência. Então, as matérias jurídicas do edital de Delta, nós faremos um material em que colocaremos as 10 mais importantes jurisprudências daquela disciplina. Ah, Paulo, mas se for uma disciplina feita penal e processo penal que tem uma quantidade gigantesca de jurisprudências importantes, aí a gente vai fazer um estudo do que vem sendo cobrado em outros concursos anteriores de Delta e vamos colocar as 10 jurisprudências importantes e que são muito cobradas em prova, para que o aluno, ele também, além do estudo de jurisprudência que ele faz durante o cronograma, tá, pessoal? É bom deixar claro que o aluno ele não só vai estudar a jurisprudência dentro desse top 10. Quem é aluno ciclos sabe, quem ainda não é durante o atendimento vai saber como é que funciona a metodologia, mas o aluno ciclos ele estuda jurisprudência todos os dias, tá? E aí esse top 10 é um material que vai chegar para ele apenas para dar uma reforçada, chamar a atenção de pontos relevantes do edital em que a jurisprudência cai e cai com frequência. Fala lá, Miguel. A Michi MS perguntou se as FUCs são liberadas no começo do curso. Sim, a partir do dia 27 você já tem acesso a tudo do curso. Tanto ao seu cronograma, quanto às suas FUCs. Então pode começar o estudo tranquilamente a partir do dia 27, que aí vai dar as 13 semanas antes da prova. A Rayane perguntou também que ela está iniciando o estudo pelos ciclos tradicional e ela perguntou se seria muita loucura arriscar para PCPR. Olha, Rayane, eu digo com propriedade, só você conhece você mesmo no seu estudo. Então, assim, dizer que é loucura, pode ser que não, pode ser que você vá muito bem na prova, pode ser que você não vá bem. Então, você tem que, se você quiser fazer essa prova, tiver disponibilidade financeira e de tempo, eu acho que você deve sim fazer a prova, mas ir com a cabeça bem aberta de que se você conseguir uma nota boa, beleza, legal, eu estou no caminho certo. Mas se você não conseguir também, não quer dizer que você não está estudando corretamente, não quer dizer que você não terá chances em outras provas. Isso que tem que ter na cabeça e deixar bem claro para vocês. Independente de tempo de estudo, tem gente que passa com 1 ano de estudo, 6 meses, tem gente que passa com 5, 10 anos. Então, depende de cada pessoa. Não se limite, não fique olhando o outro, pensando em não fazer prova, porque outras pessoas passam muito rápido e você não. Pense só no seu trabalho, no seu estudo e naquilo que você quer para sua vida. Então, eu acredito sim, super válido fazer a prova, quem puder, tiver disponibilidade, né? Isso é importante, viu, Milena? Porque aconteceu comigo, por exemplo, para a Delta Federal. A gente teve, na minha época, foram 2 concursos de Delta Federal próximos. Acho que foi 2002, o anterior, e logo depois teve de 2004. E aí, no 2002, eu escutava muito o pessoal dizendo, poxa, quem não passou no 2002 está estudando feito um rolo compressor para o concurso de 2004. E aí, em 2002 eu ainda estava na faculdade, eu me formei em 2003. E aí, assim que eu terminei, eu vim estudando, lógico, para concurso, mas não vinha com aquele afinco porque a gente tinha faculdade, né? Então, a gente sabe que o quanto que a faculdade também nos cobra de atividade. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fui fazer a academia da Polícia Civil, voltei, e aí voltei e comecei a estudar em maio, tá? Eu peguei a bagagem que eu tinha anterior, vim, aí acrescentei do estudo de maio até minha prova, que foi em setembro. Então, foi um estudo curto, tá? Lógico que eu tinha uma base anterior, mas era aquela base de quem vinha estudando dentro da faculdade e olhando para os concursos de Delta, mas sem um acompanhamento feito a gente tem aqui com o cronograma, toda a dica, toda a leitura do edital, toda a análise. E aí aquele curto espaço de tempo de estudo me fez passar na prova, que tinha várias pessoas que vieram do concurso de 2002 que conseguiram passar, tá? Então isso aí realmente
é uma coisa que eu digo também aos nossos alunos, que é um processo de autoconhecimento. A aprovação em concurso também depende que o aluno faça uma autocrítica, busque o seu autoconhecimento, que só assim ele vai saber a metodologia que mais se encaixa, a forma que ele estuda, se ele estuda mais a gente propõe que pelos ciclos estude pela FUC digital, mas tem gente que não consegue ler digital, então ele precisa fazer o seu processo de autoconhecimento para conseguir atingir o seu objetivo. E aí, complementando o que você falou sobre a possibilidade de fazer a prova, eu também acho totalmente válida, tá? Às vezes o pessoal, é que nem vestibular. O pessoal que vai fazer vestibular, normalmente, né? E agora o Enem, né? Minha época foi vestibular, hoje em dia é o Enem. Você não só faz o Enem no ano que você está no término, tá? O que a gente mais vê são alunos, né, do ensino médio que fazem o Enem desde o primeiro ano. Na minha época era primeiro ano científico, né? Então faz o Enem no primeiro ano, no segundo ano, eu estou até me sentindo velho, né? Faz no primeiro ano, no segundo ano, e aí chega no terceiro ano, que é o ano para valer, com a experiência anterior de ter feito 2 provas, né? A mesma coisa os concursos de Delta. Poxa, Paulo, eu estou no meu momento inicial de consolidação de conhecimento e tal. Você acha que eu devo fazer a prova? Eu sempre digo, olha, treino é treino, jogo é jogo. Então, eu acho válido sim. Se realmente tiver disponibilidade financeira, se puder, vai fazer. Porque você se acostuma com tudo. A marcar o tempo que você sai do hotel para chegar, como você fica nervoso antes da prova, se dá dor de barriga, se vai no banheiro, se não vai, como é que você vai levar o celular, como você vai se portar, se você gosta de sentar mais na frente da sala, porque você se distrai com as pessoas, se tiverem muitas pessoas na sua frente, você se distrai, ou se você senta lá atrás, tá? E gosta de ter aquela visão da sala toda. Você se acostuma, por exemplo, na minha época, eu sabia quanto tempo eu levava para marcar um gabarito. Eu respondia tanta prova e fiz tantas provas que eu sabia quanto tempo eu precisava deixar mais ou menos para eu preencher o gabarito. E eu tinha uma técnica de preencher, entendeu? Então eu pegava, por exemplo, eu pegava uma caneta e fazia um ponto em cada um das marcas das questões e depois eu deixava a prova de lado e depois eu ia pintar. Porque eu percebi que desse jeito eu fazia mais rápido o gabarito do que se eu saísse já pintando direto e corria menos risco de errar a letra. Então, Sim. é importante, é válido que você vá fazer essa prova se você puder, tá bom? E uma Bom, coisa pessoal, muito, diz. só para finalizar mesmo, uma coisa muito importante que eu levo para minha vida de concurseira é que você não deve nunca se basear no que as outras pessoas estão estudando, que as outras pessoas têm 16 mil pessoas que vão fazer a prova. Você tem que pensar só no seu trabalho, só no seu estudo. É você focar em você mesmo, você só precisa de uma vaga. Então, independente se vai ter 50 mil pessoas fazendo a prova, se vai cair meteoro no dia, você só se preocupe com você, porque isso faz total diferença, diminui muito a ansiedade, porque isso é o grande vilão dos concurseiros, né? A ansiedade. A ansiedade faz você não ler direito uma questão na hora da prova, faz você errar na hora de passar para o gabarito. Então é muito legal você ter essa oportunidade de fazer provas para você ir acostumando, você ver como você se porta, igual o Paulo falou mesmo. Então fica a dica para quem está assistindo a live, se quiser falar para outras pessoas também. Acho bem válido e muito bom se contratar os ciclos, que vai Isso. ter nota muito boa nessa prova. O bom da contratação dos ciclos é o acompanhamento individualizado, né? A gente vai pegar o aluno na mão dele desde o início do estudo aqui da turma reta final e vai deixar ele até dentro da prova. Inclusive, a gente, quando a gente avançar, a gente vai até conversar, quando a gente já estiver na segunda fase, a gente já vai até conversar com nossos alunos sobre a preparação física, que é uma coisa importante, elimina muita gente. E a gente tem um educador físico no nosso grupo, né, do ciclo, que vai passar essas orientações para os nossos alunos para que eles não tenham esse problema, tá? Só para finalizar aqui e responder até um colega nosso aqui que respondeu, que é um aluno nosso, ele falando sobre o regular nível 1 e nível 2, tá? São atividades diferentes, tá? O regular nível 1 e o regular nível 2. Não quer dizer que você precisa passar do 1 para o 2 para você fazer provas de delta, tá? A diferença é que o regular nível 1 você vai começar a consolidar a base. E no regular nível 2 você já tem uma base
e você só aumenta essa base. Mas você executando o regular nível 1 ou executando o regular nível 2, ambos farão que você, ao final, chegue naquela base consolidada suficiente para ter aprovação, tá bom? Então, vamos ter essa atenção aí. Você que está fazendo o regular nível 1, você usa o regular nível 1 para estudar o máximo de pontos do edital possível para que você consiga consolidar a sua base, tá bom? Bom, pessoal, a gente está chegando perto já de 1 hora de live, né? É aquele momento que ele encerra. E aí a gente vai encerrando a turma de hoje, né? A live de hoje. As nossas inscrições para a turma reta final de Delta Paraná e de carreiras policiais estão abertas, tá? As inscrições da gente vão durar, as inscrições irão durar essa semana e ainda a próxima, tá? Os atendimentos começarão no dia 20 e irão até o dia 26. Paulo, há a possibilidade de passar do dia 26? Há. Só que aí o aluno vai ter que ter consciência que o cronograma começa dia 27 e se por algum motivo ele não conseguir fazer essa contratação antes, para fazer o atendimento antes de começar, ele começa o cronograma e aí a gente tem uma atividade chamada pendência, que aí no final daquela mesma semana ele já começa a sanar as pendências dos dias que ele não cumpriu o cronograma porque teve um atendimento mais tardio. Tá, pessoal? E aí o que é que acontece? Você vai lá na rede social do Ciclos, tá? Pode entrar no site, que é www.ciclosmetodo.com.br, que aí você consegue verificar nossa turma e fazer a contratação. E para aquelas pessoas que assistiram a nossa live hoje e que vão contratar os ciclos, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um cupom de desconto, tá? Esse cupom de desconto, pessoal, é válido até hoje, tá bom? Então não adianta, depois que passar de meia-noite, tentar usar o cupom de desconto, que não vai conseguir, tá? Então, o cupom de desconto válido até o final do dia de hoje, dia 13 de abril, é Partiu PCPR, tá? Então, qualquer turma que você contrate com atendimento, quem já sem atendimento, quem já é aluno nosso, com atendimento, quem ainda não é aluno nosso. Então, qualquer uma das modalidades das nossas turmas, reta final, carreiras policiais e delegado da Polícia Civil do Paraná, você usa o cupom de desconto Partiu PCPR, isso, do jeito que o colega escreveu aqui embaixo, tá? Sem o P maiúsculo, é tudo minúsculo. Partiu PCPR, que você vai ter um desconto de 50% em todas as nossas turmas até o final do dia de hoje, tá bom? Vamos lá Isso se aí, despedir, gente. Milena? Vamos. Obrigada, gente. Foi muito legal a nossa live. Espero que a gente possa ter sanado essas dúvidas mais gerais sobre o edital e sobre o nosso curso Reta Final. Espero de verdade que vocês possam dar essa chance para a gente, para os ciclos, e ver como vai ser bom para a sua preparação e confiar mesmo na gente, no nosso todo esse trabalho que a gente está tendo, essa dedicação para para entregar para vocês um material bom, um material top que vai levar vocês à aprovação. Espero que tenham gostado e é isso. O colega aqui, André Zamunda, estava perguntando sobre o curso. Olha, André, essa live ela vai ser salva e vai estar no nosso YouTube, no canal dos Ciclos. Então você vai conseguir pegar essas informações. Caso você depois queira mais informações, você pode entrar no nosso site, tá? ciclosmetodo.com.br, ou então você também pode me mandar um direct depois no Instagram, que será um prazer ele explicar como é que vai ser a nossa turma, tá? O meu Instagram é de professor prof, _ Paulo Lima, tá bom? Então, gostaria de agradecer a participação de todos, dizer que foi uma satisfação, a gente está à disposição de vocês e vamos lá, vamos estudar, vamos partir, que o sonho está aí, vamos atingir a nossa meta, tá bom? Pessoal, um abraço. Milena, um beijo grande, foi um prazer estar contigo, tá?